E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção das atividades da semana passada, né? Que foram as atividades de 1 a 6, lá da página 262. Número 1, fala assim: o volume y do paralelepípedo é dado em função da medida x, indicada na figura. Qual é a sentença matemática que define essa função? Então a gente vai calcular o volume. E o volume de qualquer paralelepípedo, a gente sabe que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então basta eu pegar as medidas que ele me deu lá e substituir aí. Só que ele fala que esse volume aqui é y. Então a gente vai ter uma função aqui, porque a gente não tem as medidas numéricas de comprimento, largura e altura. A gente tem elas em função de x, né? Então a gente vai ter uma função. Então vai ficar assim, ó, o meu volume eu vou chamar ele de y, né? Que ele falou aí, o volume y do paralelepípedo. Então o meu volume vai ser o y. E aí eu vou ter então de montar a expressão agora que eu vou calcular o volume. Então eu vou pegar os valores de comprimento, largura e altura e substituir aqui. O comprimento é x mais 1. Então x mais 1, que é o comprimento, vezes a largura, que é 1, vezes a altura, que é x. E aí vocês vão resolver essa expressão aí. Então vai ficar y igual 1 vezes x é o x, né? Então isso aqui vai me dar que é x. E aí eu vou ter que fazer a distributiva aqui, né? O vulgo chuveirinho. Então vou multiplicar o x que está lá de fora por todo mundo que está aqui dentro. E aí então eu vou ter x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 1, x. E aí eu vou ter então a expressão que me dá o meu volume. E essa expressão ela é uma função, porque depende do valor de x. Para cada valor diferente, para x eu vou encontrar um valor diferente para o volume. Então essa foi a questão número 1. Na número 2, ele coloca essa figura aí para mim, né, em formato de L. E aí essa parte que eu risquei aqui é a parte que está colorida lá de laranja. E ele pede para a gente encontrar a área dessa parte laranja aqui, né? Nesse caso é a área que está riscada aqui. Aqui ele fala que mede 5, aqui mede 5. Esse pedacinho aqui em cima mede x. E esse pedacinho aqui também mede x. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer de duas formas. Posso separar a minha figura aqui em duas partes. Então, eu vou ficar com dois retângulos, né? Calcular essa área separada e depois juntar as expressões que eu vou obter aí. Ou eu posso calcular a área maior, que é a área do quadrado, e depois tirar esse quadradinho aqui. Então, eu vou fazer dessa segunda forma, tá? Então, a área do quadrado, vamos pôr aqui a área do quadrado maior aqui. Como que eu sei que ele é um quadrado? Porque as medidas aqui, ó, são 5 e 5. Então, se os lados são do mesmo tamanho, ele é um quadrado. E a área do quadrado é lado vezes lado, né? Lado ao quadrado. 5 ao quadrado, que fica 25. E aí agora eu vou calcular essa área desse quadradinho pequeno aqui. Não sei se vai ficar um quadrado, se vai ficar um retângulo. Então eu vou colocar aqui a área dessa figura aqui em branco, né? Qual vai ser as medidas dessa figura aqui? Vou desenhar ela do lado aqui, só para a gente ter as medidas aqui. Ela vai ser um retângulo, né? Então eu só preciso do comprimento e da largura. Esse tamanho aqui, da parte baixa aqui da minha figura. Eu estou trabalhando com essa figura aqui, deixa eu pôr ela de cor diferente. Então eu vou tirar as medidas nessa figurinha aqui agora. Esse comprimento dele aqui, que eu vou colocar aqui, né? Qual vai ser a medida? Tudo aqui mede 5. Esse pedaço aqui mede x. Então, esse pedacinho aqui vai medir 5 menos x. E esse aqui, ele já me falou que é x, né? Então, aqui mede x. Então, aqui, se aqui mede x, aqui também vai medir x. E aí, então, eu vou ter a área dessa figura, comprimento vezes largura. Então, vai ficar 5 menos x vezes x. E aí eu vou fazer joguinho de sinal aí, multiplicar, né? Todo mundo, o x que tá lá fora pelo parêntese aí. X vezes 5 fica 5x.
e menos x vezes x fica menos x ao quadrado. E aí agora eu vou calcular a área da minha figura laranja, né? Aqui, a área da figura laranja, que é a área que ele está procurando. Essa área eu vou chamar ela de y, né? Que ele falou que a área da região colorida, ele chamou ela de y. Então vai ficar y igual. A área da figura laranjada aqui, da parte laranja, é quem? É a área maior, que é 25, que é a área total, né? Menos a área daquele quadradinho lá, que é essa expressão que a gente... Não sei aqui, esqueci de mudar a câmera. Que a gente descobriu aqui. 5x menos x quadrado. 5x menos x quadrado. Preciso colocar o parêntese aqui porque eu tenho uma expressão. Então, esse menos está subtraindo toda aquela expressão lá. Se eu colocar só no menos e pôr o 5 aqui sem o parêntese, vai ficar errado, tá? Feito isso, agora é só organizar isso aqui. Então, eu vou ter 25, joguinho de sinal, menos com mais fica menos, 5x, menos com menos fica mais, x ao quadrado. Essa é a minha expressão, então. Já está prontinho, eu só vou organizar ela aqui para a gente ficar com os elementos na ordem, né? Sempre primeiro vai aparecer x quadrado, então x quadrado. Depois o que acompanha o x, que é o menos 5x. E por último, o termo independente ali, que é o mais 25. Então, essa é a expressão que vai me fornecer a área da figura laranja. Para cada valor de x diferente, eu vou encontrar uma área diferente. Então, essa é a resposta da número 2. Número 3. Ele fala assim: dada a função y igual a x² menos 15x mais 26, determinar a imagem do número real 10 por essa função. O que é determinar a imagem? É fazer o x igual a 10. Imagem é sempre o valor do meu y. Então, se ele quer saber a imagem de um valor, é eu fazer x igual a um determinado valor e aí eu vou encontrar a imagem. Então, vamos lá. Vamos trocar o x por 10. Então, x ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 15 vezes 10, mais 26. E aí, resolver isso aqui. Y igual 10 ao quadrado é 100, né? 10 vezes 10. 15 ao quadrado, 15 vezes 10, 150, mais 26. Y igual 100 menos 150, conserva o sinal do maior e subtrai. Menos 50 mais 26. Menos 50 mais 26, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, a imagem desse número aí é menos 24. Número 4, mesma coisa. Ele me dá a função e quer saber a imagem agora do número real 1 sobre 2. Então, agora o meu x vai valer 1 sobre 2. Então, eu vou substituir 6, que multiplica o x, que é 1 sobre 2, elevado ao quadrado, né? Porque é x ao quadrado, menos o valor de x, que é 1 sobre 2, menos 3. Então, agora calcular. Y igual, primeira potência, né? 6 vezes 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 1 sobre 2, menos 3. 6 vezes 1 aqui vai ficar 6, né? Então, 6 quartos, menos 1 sobre 2, menos 3. E aí agora eu preciso resolver essa expressão. Vou colocar 1 aqui embaixo. E aí eu preciso que essa parte de baixo das minhas frações aqui tem que ser o mesmo valor. Como não é o mesmo valor, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum, né? Mas como aqui eu vejo que o 2 é divisor do 4, ou 4 é múltiplo do 2, quando isso acontecer, que eu tiver números que são múltiplos um do outro, sempre o meu MMC vai ser o maior deles. Então, nesse caso, o meu MMC é o 4. Então, eu vou colocar 4 aqui para todo mundo. E aí, agora eu vou comparar as frações que eu obtive com as frações que eu tinha lá no início. Então, eu vou ter na parte de baixo é 4 e no início também era 4. Então, não mudou nada. Então, aqui eu vou permanecer com 6. Na segunda fração era 2, virou um 4 agora.
Para eu fazer esse 2 virar 4, eu tenho que multiplicar ele por 2. Então, eu vou lá em cima e multiplico por 2 também. Então, 1 vezes 2 fica 2. Aqui embaixo era 1, virou 4. Então, eu tive que multiplicar ele por 4. Então, eu vou lá em cima e vou multiplicar por 4 também. 3 vezes 4, 12. E agora eu vou resolver isso aqui. Y igual 6 menos 2 dá 4. E 4 menos 12 dá menos 8. Menos 8 e embaixo o 4 eu vou conservar. Menos 8 dividido para 4 é menos 2. E essa é a resposta número 4. Na número 5, ele fala assim, ó, usando a sentença matemática, então ele dá a fórmula y igual a x, que multiplica x mais 1 sobre 2, que foi descrita lá no início do capítulo. Então, o primeiro exemplo que ele coloca lá, falando de Gauss, ele deduz essa fórmula aí. Essa fórmula aqui serve para a gente calcular a soma de vários números. Então, por exemplo, eu quero saber a soma dos 10 primeiros números, né? Ou seja, de 1 a 10. Então, saber quanto que dá a soma. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Eu posso usar essa fórmula aqui, onde o meu x é o 10 e o y vai ser a minha soma, né? Então, o meu y aqui vai ser a soma e o meu x aqui vai ser a quantidade aí de números que eu quero somar. E aí, usando essa expressão, eu consigo descobrir para qualquer valor. E aí ele fala assim na letra a soma y dos 1000 primeiros números, né? Então agora eu quero saber dos 1000 primeiros números, ou seja, meu x agora vale 1000. Então basta eu trocar lá na fórmula, y igual 1000, que multiplica 1000 mais 1, trocando na fórmula, tudo isso aqui sobre 2. Como eu tenho uma multiplicação aqui, para facilitar, o que eu posso fazer? Simplificar aqui, ó, 1000 por 2 dá 500, né? E aí, então, eu vou ter que 500 vezes 1000 mais 1 é 1001. E aí, multiplicando isso aqui, eu vou ter que isso aqui é 500, 1000 e 500. Então, se eu somar os 1000 primeiros números, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até 999 mais 1000. Eu vou obter, então, como resultado, 500, 1000 e 500. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele fala assim, o número inteiro positivo para que a soma y seja igual a 66. Agora, ele me dá a soma, que é o valor de y, né? Que é 66. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou substituir lá na minha expressão. Só que agora eu vou substituir quem? O y, né? Então, vamos lá. 66, que é o y, igual. O x eu não tenho. Vai ficar x, que multiplica x mais 1 sobre 2. Posso levar esse 2 para lá, tá? Que eu vou precisar separar isso aí. Então, eu vou levar esse 2 para lá e ele está dividindo, ele passa multiplicando. 66 vezes 2 dá 132, igual a x que multiplica x mais 1. Aqui eu vou fazer o chuveirinho aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes 1 fica x. E aí agora eu tenho uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau a gente resolve ela aplicando Bhaskara, né? Só que para aplicar Bhaskara, a gente precisa organizar ela. Eu preciso colocar todo mundo no primeiro membro, porque a equação é sempre igualada a zero. Então vamos passar todo mundo para o primeiro membro. Aí já vamos colocando na ordem. Primeiro o x quadrado, que ele é positivo, vai passar, vai ficar negativo. Menos x quadrado. O mais x vai passar, fica menos x. E o 132 já estava aqui, continua positivo, 132. Tudo isso aqui igual a zero. E aí agora eu vou agora aplicar a Bhaskara para eu descobrir o valor de x, né? Então vamos lá. Para eu aplicar a Bhaskara, eu preciso saber o valor de A, de B e de C. O valor de A é sempre quem acompanha aqui o meu x quadrado. Então, aqui é o meu valor de A. Não aparece valor, eu sei que é 1. Como tem um menos, então fica menos 1. O valor de B é o valor que acompanha o x. Então, não aparece valor, eu sei que é 1. Por causa do menos, fica menos 1. E o valor de C é o valor independente ali, sem letra, né? Então, ele é o 132 positivo. E aí, eu vou começar, então, calculando delta.
O delta é quem? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado é o valor que a gente tá... O valor de b quem que é? Menos 1. Então, menos 1 ao quadrado vezes 4 vezes o valor de a, que é menos 1 também, que é menos 1, vezes o valor de c, que é 132. E aí agora eu vou resolver isso aqui. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Todo número ao quadrado fica positivo. Menos com menos vai ficar mais. Menos com menos mais. E 4 vezes 1 vezes 132 vai dar 528. 528. Somando isso aqui dá 529. A notícia boa é que o delta deu positivo. Então a gente vai para a segunda parte, né? Vou pausar aqui para poder virar a folha. Então, continuando. O valor de delta é 529. E aí agora a gente vai para a segunda parte, que é achar o valor de x. Então, x igual, a expressão de Bhaskara é assim, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. E aí agora a gente vai trocar esses valores. X igual, menos, que já é da regrinha. O valor de b é menos 1. Então, entre parênteses, menos 1. Mais ou menos raiz de delta, que é 529. Tudo isso aqui sobre 2 vezes o valor de a, que também é menos 1, né? Os a, b e c são os mesmos que a gente achou aqui, ó. O valor de a, de b e o delta que a gente usou, que a gente descobriu ali agora. E aí agora é só resolver essa expressão aqui. X igual, vamos fazer os joguinhos de sinais primeiro e as raízes. Menos com menos fica mais, então fica 1, mais ou menos. Raiz de 529 é 23, porque 23 vezes 23 dá 529. E embaixo, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí agora eu vou separar a minha expressão aqui. Uma eu vou fazer com o sinal de menos, sobre menos 2. E a outra, a mesma coisinha, só que com o sinal de mais. 23 aqui, né? Sobre menos 2. E aí resolver essas duas expressões. Então eu vou ter, quando eu estiver trabalhando com equação com função de segundo grau e tiver que calcular, eu vou encontrar dois valores, né? 1 menos 23, conserva o sinal do maior e subtrai, dá menos 22 sobre menos 2. Joguinho de sinal, menos com menos fica mais. 22 por 2 dá 11. Na segunda expressão que a gente achou aqui, 1 mais 23 dá 24. E 24 por menos 2 dá menos 12, né? Joguinho de sinal. E aí, eu tenho duas respostas. Qual delas é válida para mim? Só o mais 11, porque aqui eu estou trabalhando com quantidade, né? Esse meu x, lembra que eu falei aqui em cima que ele é a quantidade de números que eu vou somar. Então, eu vou somar 11 números para que a soma dê 66. E aí não tem como eu ter menos 12 números. Aqui a gente começa, como é uma soma de números naturais, a gente começa sempre do 1. Então 1, 2, 3, 4, 5 até o valor que ele deu aí. Então só interessa para nós aqui o 11 positivo. Na 6 é bem parecido, só que agora ele fala da soma dos inteiros positivos ímpares, né? Dos números ímpares positivos. É dada por essa forma, y igual a x quadrado. Aí na letra A ele pede para saber a soma dos 100 primeiros, quando que vai dar. Então é só eu fazer y igual a 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é moleza, né? 1 ao quadrado é 1. E aí, como eu tenho dois zeros, elevado ao quadrado eu vou dobrar. Então vai ficar 4 zeros. Então isso aqui dá 10.000. Então essa é a resposta da letra A. Letra B. Calcule a quantidade dos números ímpares positivos cuja soma é 256. Então agora ele me fornece a soma, que é 256. E 256 é o meu valor de y, né? Então eu vou substituir agora o y.
Então, 256 igual a x². Como eu quero saber o valor de x, basta eu tirar a raiz aqui, né? Então, x igual raiz de 256. Raiz quadrada de 256 é 16. Então, x igual a 16. Tá? A soma dos 16 primeiros números ímpares, né? 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, até o 16º número ímpar. Na letra C, qual é a maior parcela da adição referente ao item B? No item B, ele vai falar que vai somar os 16 primeiros números ímpares, né? Então, ele quer a maior parcela, ele quer saber qual é o 16º número ímpar. E o 16º número ímpar é o 31, né? Então, você conta lá, o 1 é o primeiro, o 3 é o segundo, o 5 é o terceiro e assim por diante. O 16º vai ser o 31. Então, essa é a resposta da letra C, da número 6. Então, por hoje é só. Essa foi a correção, né, das atividades da semana passada. E essa semana a gente vai começar a falar do gráfico da função de segundo grau, tá? Então, até mais, um abraço. Bons estudos para vocês.